Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 23 de julho de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós continuamos na nossa sexta revisão, ok? Na nossa sexta revisão. A revisão cujo tema central é esse tema maravilhoso, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Estamos na lição 204, mas eu vou ler novamente o último parágrafo da introdução da revisão, tá? A ele eu ofereço esta revisão por ti. Eu te coloco a seu cargo e deixo que ele te ensine a fazer, dizer e pensar, te ensine o que fazer, dizer e pensar a cada vez que te voltares para ele. Ele não falhará em estar disponível para ti toda vez que o invocares pedindo ajuda. Ofereçamos a ele toda a revisão que iniciamos agora. E também não esqueçamos a quem ela foi dada ao praticarmos dia após dia, avançando em direção à meta que ele estabeleceu para nós, deixando-o ensinar-nos como ir, e confiando plenamente nele quanto à melhor maneira através da qual cada período de prática pode se tornar uma dádiva amorosa de liberdade para o mundo. A resposta à tentação, quando o pensamento do ego vier, nós vamos declarar: não quero este pensamento, escolho em lugar dele aí o pensamento do dia. Hoje, o nome de Deus é a minha herança. Estamos revisando a lição de número 184. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O nome de Deus é a minha herança. O nome de Deus me lembra de que sou sua filha, não escrava do tempo, nem presa a leis que governam o mundo de ilusões doentias, mas livre em Deus, para todo o sempre, um com ele. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O nome de Deus é a minha herança. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Tá bom? Então é isso. Continuamos nessa tônica, né, da lembrança de quem somos. Ontem declaramos, invoco o nome de Deus e o meu próprio nome, né? E hoje declaramos o nome de Deus é a minha herança. Então estamos reafirmando a nossa paternidade, novamente, a nossa filiação. O fato de que somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus, não é? Perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros e isentos de pecado. Tá bom? Então, o nome de Deus é a nossa herança, que possamos nos lembrar desse detalhe durante todo o nosso dia, tá bom? Essa é uma grande resposta à tentação. Vamos passar, sem mais delongas, para a linguagem da liberdade da Melody Beat do dia 23 de julho, né? E aí, o texto de hoje, o título é Fazendo Acontecer. Deixe de tentar tanto fazer com que as coisas aconteçam. Deixe de fazer tanto, se fazer tanto o está esgotando, ou se não está conseguindo os resultados desejados. Pare de pensar tanto, pare de se preocupar tanto, pare de tentar forçar, manipular ou fazer acontecer. Fazer com que as coisas aconteçam é controlar. Podemos empreender ações positivas para ajudar que as coisas aconteçam. Podemos fazer a nossa parte, mas muitos de nós fazemos muito mais do que a nossa parte. Ultrapassamos os limites de cuidar e de fazer a nossa parte em controlar, tomar conta e coagir. Controlar é autoderrotismo, não funciona. Ao nos esforçarmos demais para fazer com que alguma coisa aconteça, podemos, na realidade, estar impedindo que ela aconteça. Faça a sua parte em harmonia, calma e relaxadamente. Depois deixe acontecer. Apenas deixe acontecer. Se necessário, force a si mesmo a deixar acontecer. E haja como se. Ponha tanta energia em deixar acontecer quanto você se esforçou para tentar controlá-las.
você conseguirá resultados muito melhores. Talvez não aconteça da forma que você desejava e esperava que acontecesse. Mas o nosso controle também não teria feito acontecer. Isso é a maior verdade do mundo, né? Aprenda a deixar as coisas acontecerem, porque é o que acontecerá de qualquer forma. E enquanto esperamos para ver o que acontece, nós e as pessoas à nossa volta seremos mais felizes. Hoje deixarei de forçar para que as coisas aconteçam. Em vez disso, permitirei que as coisas aconteçam naturalmente. Se me pegar tentando forçar as coisas ou controlar as pessoas, pararei e encontrarei uma maneira de me desligar. Então é isso, gente, é soltar o controle, né? Na verdade, é sair da ilusão de que temos controle. Jamais teremos controle, né? Temos controle de coisa nenhuma. Essa que é a verdade, né? Então, o que é fazer a nossa parte? Nós temos que fazer sempre a nossa parte. Nesse sentido, precisamos ser extremamente proativos e proativas, né? Nesse sentido, sim. Ok, beleza. Mas é só isso, tá bom? Por quê? Porque tem coisas que dependem da gente, mas a maior parte das coisas depende das forças do universo. Então, se eu faço a minha parte, se eu dou o meu melhor, eu estou sempre dando o meu melhor, né? Eu estou sempre dando o meu melhor. Eu estou sempre, como é que se diz? Fazendo a minha parte. Com relação à parte do outro, eu não tenho controle, né? Eu não tenho controle sobre o outro, eu não tenho controle sobre o tempo, sobre as ondas, as marés, eu não tenho. Então, o bom é eu me concentrar naquilo que me cabe, fazer bem, agir bem, dar o meu melhor e deixar que a vida corra, né? Porque às vezes, como a gente estava conversando aí na semana passada, às vezes as coisas acabam se desenrolando de um jeito que a gente não previu, não previa, né? Mas esse jeito pode inclusive ser melhor, né? Então a gente faz a nossa parte, só por hoje, o que a gente pode fazer hoje. Talvez amanhã nós possamos fazer mais, talvez amanhã nós possamos fazer algo diferente, né? E assim a vida segue. É importante a gente sair dessa ilusão do controle, né? É importante a gente deixar de tentar manipular a realidade. A vida fica muito mais leve, né? E na verdade, muitas vezes, quando a gente tenta forçar uma determinada situação a acontecer, às vezes o que acontece é que o tiro sai pela culatra, né? Vocês já perceberam isso? Com muita frequência o tiro sai pela culatra. E quando a gente está tentando controlar e manipular, efetivamente, nós estamos no ego, né? Porque quando a gente não está no ego, quando não estamos no ego, estamos no momento presente. Percebem isso? Estamos no momento presente. E no momento presente é que a vida verdadeiramente se desdobra, né? Quando eu tô na energia do controle, na energia da manipulação, eu tô no medo, né? Eu tô no medo, eu tô no ego. E aí eu tô vibrando no medo, e se eu estou vibrando no medo, eu estou atraindo para o meu futuro próximo situações nefastas. Então o melhor que eu faço é ficar no momento presente. Tá bom? Essa é a melhor estratégia. Ficar no momento presente em conexão, né? Ficar na minha conexão e falar: meu Deus, entrego a ti nas tuas mãos a minha vida e a minha vontade. Que tudo se desenrole de acordo com a tua vontade e não com a minha. Porque olha só, nesse ano nós estamos aprendendo que a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita.
Então, se a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita, nós podemos confiar. Confiar no fluxo, confiar na entrega, confiar nessa simples oração. Que seja feita a tua vontade, ó Pai, e não a minha, né? O que ficou nas nossas memórias, infelizmente, foi aquela coisa que foi perpetuada por toda a distorção que foi feita em cima da mensagem de Jesus Cristo, de que a vontade de Deus para nós é o sacrifício, é a cruz, é a dor, né? Não é mesmo? Foi isso que acabou ficando. Foi isso que acabou ficando. Mas isso não é verdade. Isso é mentira. Essa é uma das maiores mentiras do ego que controla hoje a nossa sociedade ocidental. Tá bom? Tá? Esse conjunto de mentiras, né? Que foi muito bem inventado por aqueles que não querem permitir que o planeta ascenda. Para quê? Para manter a humanidade sob controle, tá? E eu queria ler alguns comentários aqui que eu recebi no vídeo de ontem, né? O texto que eu li mexeu com um monte de gente, né? Como eu imaginei que fosse acontecer mesmo. A Paula escreveu: Oi, Jaque, nossa, que história linda. Eu que muitas vezes me senti abandonada por Deus, tinha medo de criar expectativas e me frustrar. Mas isso é a prova de que Ele nunca nos abandona. Ele nos resgata, são nossas crenças equivocadas que precisam ser corrigidas. Muito obrigada pela aula. Deus nunca nos abandona por uma simples coisa. Ontem à noite estava falando isso com uma aluna minha. Deus não pode te abandonar porque você e Deus são um. Mas Deus espera pacientemente que você apele para pedir ajuda dele. Que você apele para ele para te ajudar, tá? Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, se eu tenho esse conjunto de crenças, né? E esse conjunto de crenças por si só, a gente poderia fazer uma aula aqui, fazer uma aula, uma masterclass, uma aula magna só sobre a associação de Deus com o sofrimento humano. Ele tem uma série de crenças, gente, que a gente pode limpar. Uma série de crenças. Uma série de crenças que a gente pode utilizar. Que a gente pode verificar se nós temos, se não temos, tá? E são essas crenças que estão moldando a nossa realidade, tá bom? Outro dia eu estava assistindo uma aula de um cara que eu sigo, que eu adoro. Ele é inglês, e pelo menos eu acho que ele é inglês. Ele mora na Inglaterra, com certeza, e tem um forte sotaque britânico, mas não sei se é inglês. E ele estava falando que ele já leu mais de 600 livros a respeito de como nós moldamos a nossa realidade com o nosso pensamento, com as nossas crenças. E o que esses controladores do mundo querem? Que a gente não saiba disso. Que nós continuemos achando que Deus é esse ser vingativo e punitivo, que tá doido para nos pegar ali na esquina, como eu costumo dizer para vocês. Vou te pegar ali na esquina. Não sai da linha não, ô seu... né? Aí a Ivone escreveu: Nossa, eu faria o mesmo, correria para as cobertas e rezaria muito. Que experiência terrível, meu coração até disparou, que lição. Ela é médium. A Vaiana Steinman é uma médium absurda, né? Deve ser dificílimo viver nesse plano com a sensibilidade e a mediunidade que ela tem, tá? É só isso. Peça e receberás, a minha mãe extremamente católica, o meu padrasto ortodoxo. Mas eu nunca achei que Deus fosse alguém punitivo.
Bem, acho que por isso fui buscar o espiritismo, a teosofia, o Trigueirinho. Eu cresci com meu pai lendo os livros do Trigueirinho. Eu assisti, quando eu tinha uns 17 anos, eu assisti uma palestra do Trigueirinho ao vivo. A gente foi num lugar sei lá o quê. Só que ali me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês aqui no canal. A gente foi lá pra palestra do Trigueirinho. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro o vestido de malha cor-de-rosa que eu tava vestindo. Fui com meu pai pra palestra do Trigueirinho. Mas aí, no final da palestra, um rapaz pediu a palavra para fazer uma pergunta. E aí a pergunta foi: olha, eu tô fazendo o meu mestrado e você acha que eu devo me preocupar com isso, já que o mundo está para acabar? Gente, isso tem décadas, tá? Aí o Trigueirinho falou: é isso mesmo, o mundo vai acabar mesmo, é isso aí, não precisa se preocupar com o seu mestrado não. Aí eu falei: pai, como é isso? Aí o meu pai, sei lá, me deu alguma resposta lá que cabia lá, né? E aí eu saí lá do Trigueirinho, da palestra do Trigueirinho, falei assim: bom, esse cara não é o cara que fala a minha língua, né? Porque mesmo se o mundo fosse acabar amanhã, eu estaria gravando vídeo, né? Porque olha só, se eu gravo o vídeo agora, né? Daqui a pouco eu publico o vídeo, aí de tarde um monte de gente já vai assistir. Aí amanhã o mundo acaba e já tá um pouco melhor. Concordam comigo? Então assim, o mundo vai acabar amanhã e aí, o mundo vai acabar amanhã, o que fazemos? Né? Muito bem. Aí ela continua: sempre quis carregar meu marido junto comigo e ele me dizia que eu parecia uma mariposa. Obviamente, estava correndo atrás da luz. Adorei esse apelido, né? É isso mesmo. Somos todos mariposas. Hoje aprendi que eu não tenho que levar ninguém comigo. Muito obrigada, muito obrigada. É isso mesmo, Ivone. Você não tem que levar ninguém com você, não. Ninguém. Vai você. Com a sua melhora, com a sua transformação, talvez o seu marido se sinta inspirado, né? Talvez não. Tá? Liu, que nunca comenta, raramente comenta. Uau, que lição. Como nossas crenças moldam nossas vidas, sim. O grande problema é você achar, né? Você achar a crença. Você achar a crença que tá ali no... Como ela fala, a Havaiana Stable, que tá apoiando a base do seu edifício, né? De sofrimento. Acho que as lições de Um Curso em Milagres nos ajudam a enxergar uma parte. Mas é claro que há muitas coisas nós não queremos ver. E aí continuamos na roda do hamster. Valéria Atência. E eu aqui na maior perda de confiança nas pessoas que me cercam. No julgamento. Você quer colinho? Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Tá aqui pedindo colinho. O colinho aqui da mamãe. Dá oi pros seus ouvintes. Pros seus fãs, meu coração. Quero colinho. Gente, ele fica levantando a patinha até eu pegar ele. Não, cada um tá no seu nível de consciência, tá? Não mexe aqui no microfone não, senão você vai silenciar. E aí, muito obrigada, valeu, lição maravilhosa, corações, tá? A Eneida colocou assim: eu tenho muita afinidade com os assuntos. Intuição. Gostei dos comentários do livro. Não, o nome do livro é Theta Healing. O capítulo é 15, A Lei da Verdade. Eu criei inúmeros sofrimentos em minha vida. Uma dessas crenças era: o sofrimento me aproxima de Deus, entre outras nas quais acreditei. Tenho que descascar crenças e mais crenças limitantes. Estou dando os meus primeiros passos, sou a criança de Deus. Muito obrigada, Jaque. Então, olha só, Eneida, o que eu posso dizer para você? Quando você faz a meditação, que você contempla o ser crístico em você mesma, tá? Você já tá dissolvendo muitas dessas crenças, tá? Quando você faz as lições com diligência, como você tá fazendo aí pelo 5º ano seguido, você já tá derrubando muitas crenças. Tá bom?
Esse capítulo que eu li ontem para vocês sobre a lei da verdade, ele tem por objetivo, como eu contei para vocês, eu não acabei de ler o texto, né? Mas assim, resumindo, ela naquele momento em que ela tem aquela tomada de consciência, ela rapidamente reorganiza a vida dela toda. Ela arruma um novo lugar para morar, melhor. Ela arruma uma nova loja para alugar. Ela se muda de cidade, né? Ela vai morar em Montana, se eu não estou enganada. E aí ela atrai um marido. Não era o Guy, eu esqueci o nome dele ontem, mas o nome dele gente, eu vou acabar de ler agora. Até porque eu não tenho muito tempo para fazer um vídeo muito longo aqui. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Ver se eu consigo acabar de ler para vocês. Espera aí só um minuto. Eu vou acabar de ler para vocês o texto, tá? A partir do 7º plano da existência, me foi mostrado como acessar esse parágrafo eu não sei se eu li, tô repetindo para fazer sentido com o resto do texto, tá? Amanhã a gente continua o livro o Sucesso Sagrado. A partir do 7º plano de existência, foi me mostrado como acessar a bolha de energia que representava a minha vida e a mexer a energia e simultaneamente comandar as mudanças que eu queria que acontecessem. Quando tinha acabado a manifestação, eu estava de volta ao meu corpo, refletindo sobre as estranhas ocorrências da noite anterior. Na manhã seguinte, eu estava em casa quando o telefone tocou. Era um homem chamado John, que possuía a única loja de artigos metafísicos em Idaho Falls. Ele me disse: Vaiana, estou mudando a minha loja. Preciso de alguém para se mudar comigo para o novo local, para me ajudar a pagar o aluguel. Você gostaria de se mudar comigo? E essa foi a faísca de uma série de eventos que validaram a manifestação na noite anterior. Dentro de 2 semanas, eu tinha me transferido para um apartamento novinho, mudado a minha loja e conhecido o meu próximo marido, o meu novo marido. Eu tinha pedido o divórcio logo que eu vira o segredo mais profundo e sombrio do homem com quem estava casada. Naquela tarde, refleti sobre a minha existência. Isso aqui eu li, né? Então, isso aqui eu li, tá? E essa foi a minha primeira experiência com as leis do plano da existência. O que eu estou prestes a compartilhar com você é o que eu aprendi sobre os 7 planos da existência, né? Tá, é isso. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas crenças, tá? Algumas dessas crenças, tá? Eu tenho estudado muito isso nos últimos meses. Eu tenho de sofrer para aprender. Eu aprendo da maneira mais difícil. O sofrimento é esperado de mim. Quanto mais eu sofro, mais perto eu fico de Deus. Tenho de passar pelas portas da morte ou morrer para crescer espiritualmente. Tá? E essas são algumas das crenças. Deixa eu marcar aqui. E aí vou ler outras, tá? Eu tenho de morrer para chegar perto de Deus. Eu tenho que provar o meu amor por Deus. Eu tenho de sofrer. Eu estou separado. Que mais? Eu tenho de sofrer para estar perto do Criador. Eu tenho de morrer para provar o meu amor por Deus. Eu tenho que lutar contra o mal. E por aí vai, gente. Tá? E por aí vai. E por aí vai. Pensem, me deem, escrevam para mim aqui nos comentários
Quais são as crenças relacionadas ao sofrimento e ao martírio que vocês têm aí guardadas? O que vocês pensam, né? O sofrimento dignifica o homem, talvez, né? Eu não sei. Eu não sei. Tem muitas coisas, né, que vão vir à tona à medida em que a gente trabalha esse tipo de consciência, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Só da gente tá lendo isso aqui, só de a gente tá lendo, a gente já tá limpando, tá? A gente já tá limpando. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre a lei da verdade, tá? Que a gente comentou ontem. Tô aqui num outro livro dela, que é Os 7 Planos da Existência. Esse curso eu ainda não fiz. A lei da verdade está acima de todas as leis, exceto da lei da compaixão. Se você se conectar com a lei da verdade e esperar que ela responda às suas perguntas com gentileza, você vai ficar tristemente desapontado. A resposta será imediata e direta ao ponto. Você só receberá gentileza quando for ao Criador e a sua resposta for filtrada através do 7º plano. É isso que a gente aprende, né, no Theta. Tudo a gente faz a partir do 7º plano. A lei da verdade, a habilidade de ler os pensamentos das pessoas é governada pela lei da verdade. Então, se você não quiser saber a verdade, não pergunte, tá bom? E isso é totalmente congruente com aquilo que a gente estuda em Um Curso em Milagres. Se você quiser saber a resposta a respeito de uma determinada situação, ore, faça uma oração e peça ao Divino Espírito Santo, olha ele aqui, para responder a você, tá bom? A resposta... tá. A lei da verdade é uma lei emocional. Para trabalhar com ela, você deve ter nascido ou desejar ser um buscador da verdade. Quais são as virtudes necessárias para se acessar a lei da verdade? Comprometimento, compaixão, fé, paciência, tolerância e entendimento. Quais são os bloqueios? Os nossos medos, remorsos, ressentimentos e o desejo de vingança, né? Mas à medida em que a gente vai crescendo nessa caminhada de Um Curso em Milagres, a gente vai deixando essas coisas para trás. Vocês já devem ter sentido isso, né? E aí, amanhã a gente vai ler... Eu vou começar a ler agora. A gente vai começar a ler o passo 4. Obedeça à lei da propriedade. Então, ela vai começar a falar aqui de uma lei. Aslan, meu filho. Pronto, gente. Agora ele vai dar show para vocês, tá? Aquilo que você deseja esconder ou mudar é o seu poder. Então, olha só. Olha que interessante. Aquilo que você deseja esconder ou mudar é o seu poder. Pensem nisso na vida de vocês. Esse trecho é bem longo, então eu vou ler um pedaço dele, tá? Hoje. No sucesso sagrado, nós tomamos esse passo, esse receber consciente, levamos esse passo um pouco adiante. Levamos esse receber consciente um passo adiante. Nós devemos declarar que aquilo que recebemos é verdadeiramente nosso, ao obedecermos à lei da propriedade, que diz: a menos que você oficialmente tenha a posse de alguma coisa, então isso não é seu para que você o mantenha. A propriedade significa um status permanente. De outra forma, você está tomando emprestado, alugando, tomando conta, o que implica que essa posse pode ser retirada de você, né? Ou você está num processo aí de leasing, que eu não sei qual seria a tradução,
A grandeza requer que você tome posse do seu valor, do seu poder, dos seus talentos e das suas verdades. E isso ficou claro para mim nas minhas entrevistas com aquelas pessoas que ganhavam muito dinheiro. Como uma delas me disse: os meus milhões são um reflexo do meu valor, eles são o meu espelho. Quando eu fui fazer a minha primeira formação oficial, holística, que foi a formação em alinhamento energético fogo sagrado, a gente aprendeu isso. O nosso dinheiro reflete o nosso senso de valor pessoal. Quando eu fui para Seichonoye, 2 anos depois, eu aprendi que as recompensas que eu ganhava, financeiramente falando, deveriam refletir a contribuição que eu estaria dando para a humanidade. Então, quanto mais pessoas eu for capaz de ajudar, quanto maior for a minha contribuição, então, mais bem remunerada serei. Muito bem. E aí, olhem que legal. As duas coisas são muito legais. Se eu contribuir muito e não me valorizar, eu não vou sair do lugar. Mas se eu só ficar me valorizando e achando que eu sou o máximo e eu não estiver ajudando ninguém, então também a coisa não vai sair do lugar, né? Então, hoje em dia, eu entendo que são as duas faces de uma moeda só, que vão me ajudar a construir propriedade, prosperidade material na minha vida, tá? A grandeza requer... já li, né? Muitos de nós desvalorizamos a nós mesmos ou desprezamos as nossas realizações. E a cada momento que nós não tomamos posse do nosso sucesso, ao escorregarmos na autodepreciação, recusarmos um cumprimento ou nos recusarmos a acreditar que merecemos mais, nós então estamos entregando o nosso poder, dando o nosso poder, né? Para outrem. Se você não toma posse daquilo que você já tem, como você irá criar mais? Além disso, se você não valoriza aquilo que você possui, você provavelmente vai perder isso. A grandeza é trazida para nós ao obedecermos à lei da propriedade, tomando posse e apreciando tudo aquilo que nós trazemos para a mesa, né? Que nós entregamos. Quanto mais você puder apreciar aquilo que você tem ou os progressos que você tem feito, mesmo que isso seja algo muito pequenininho, maior será a grandeza que muito provavelmente você irá atrair. Eu sempre tento agradecer a mim mesma por quaisquer progressos que eu tenha feito. Não importa quão minúsculo ele seja. Bom trabalho, excelente trabalho, Bárbara. Eu direi. E quando eu faço alguma coisa de que eu tinha muito medo, mesmo se isso não for muito bem, eu também me cumprimento. Eu me orgulho de mim mesma, ao menos por ter feito isso. Frequentemente, nós não apenas negamos o nosso potencial, mas também o projetamos sobre outras pessoas ou coisas, reais ou imaginárias. E então nos parece que essas pessoas têm o que nos falta. A negação do poder sempre resulta numa projeção. Nos diz um curso em milagres. Aquilo que você projeta, você está dizendo que não é seu, então você não acredita que seja seu. Por exemplo, então se você acha que o outro é muito inteligente, mas você não está tomando posse da sua própria inteligência. Não é incomum negar traços dos quais nós não gostamos sobre nós mesmos, ao projetarmos esses traços sobre as outras pessoas, de modo que podemos criticá-las, né? De modo a podermos criticá-las. Então, não é comum, né? Negarmos, eu não sei se eu li certo, né? Não é incomum negarmos traços que nós não gostamos sobre nós mesmos, projetando-os sobre os outros, de forma que possamos criticá-los. Entretanto, nós também projetamos as nossas qualidades e o nosso poder sobre os outros, nos absolvendo de quaisquer responsabilidade
de usá-los, de utilizá-los, como eu escrevi num dos meus livros anteriores. O príncipe encantado, ele não é nada mais do que o seu próprio potencial esperando para ser desenvolvido. Compreender as suas projeções, diz o autor Gary Zukav, é o primeiro passo para o poder autêntico. A propriedade, essa apropriação, significa também se apropriar dos seus equívocos, das suas percepções equivocadas, dos seus erros, das suas falsas crenças, dos seus comportamentos ruins e também dos seus talentos, habilidades e de tudo aquilo que você alcança, realiza. Não para você se criticar, bater em si mesmo, mas para você não para nos criticarmos, batermos em nós mesmos, mas para nós nos responsabilizarmos. Tudo que ocorreu no nosso passado fez de nós aqueles que somos no dia de hoje, tá? Então, como Lucy, que toca piano numa banda de rock, finalmente tomou consciência. Eu também devo me conscientizar dos meus equívocos, do meu nervosismo, dos meus acidentes, da minha fraqueza, porque frequentemente é por meio dos acidentes que eu crio as partes favoritas de uma canção. E eu canto uma linha então mais emotiva, ou eu canalizo, né, as minhas emoções, tá? Então, aí o texto continua. Quando eu recebi esse e-mail de Tracy Allred, uma antiga produtora de TV, eu sabia que ela também estava bem no seu caminho para se curar. Eu estou permitindo que quaisquer necessidades apareçam e eu estou tomando posse de todas elas, ela escreveu. Eu não quero mais me esconder. Eu estou pronta para tomar posse daquilo que é ruim em mim, da minha sombra, para encontrar o meu próprio poder, o ódio, a raiva, a boa garota e a garota má, minhas muitas máscaras, minhas pseudoproteções, minhas realizações, as minhas palavras, as minhas ações, tudo que tiver a ver comigo. Eu estou grata por toda essa consciência e eu tomo posse de tudo. E a cada dia que passa eu amo ainda mais cada uma dessas falhas, né? Desses pedacinhos, desses pequenos pedacinhos de mim mesmo. A gente fez esse trabalho, né, de tomarmos posse do que era bom e do que é ruim, muito lá na jornada de cura da criança interior, né? Então, basicamente, essa é a ideia aqui que ela traz no workshop, né? A gente tomar posse. Inclusive, eu estava pensando ontem, né? Qual é a parte mais escura da minha alma? Qual é a coisa que eu jamais gostaria de que as pessoas soubessem, né? Eu não sei, eu confesso a vocês que eu não consegui chegar a uma conclusão, né? Eu passei a minha vida inteira como boa virginiana tentando fazer tudo muito certinho. Mas tem uma sombra aí, né? Então, o que é isso? O que é isso? Se eu pensar em termos de defeitos de caráter, eu consigo tranquilamente encontrar, mas se eu pensar em termos de ações, aí já fica mais difícil. Então, uma recomendação que eu dou para vocês hoje vamos procurar em nós qual é essa verdade mais escura ao nosso próprio respeito. Porque esse é o nosso maior demônio, e se nós pudermos amar essa parte de nós mesmos, nós vamos liberar uma quantidade de energia criativa muito grande, né? Então, a primeira etapa é parar de negar. A primeira etapa é parar de fingir que não tá ali. Concordam comigo? Essa é a primeira etapa, tá bom? Essa é basicamente a primeira etapa. Eu olhar para isso. Eu não fugir. Eu não fingir que não tá ali, né? Então comece pensando no seu maior defeito de caráter. Comece pensando talvez no maior arrependimento que você tenha de uma ação na sua vida.
Ou então, se você tiver coragem, tenta entrar em contato aí com a Lei da Verdade e pergunte para ela, né? Eu vou fazer isso. Agora eu tive essa ideia. Ontem eu fui pro meu trabalho voluntário no Theta Healing, poderia ter feito lá, não me lembrei, me esqueci. Tá bom? Então, olha só, essa era a mensagem do dia. Vamos repetir a nossa lição? Para ela ficar bem fresca na nossa cabeça durante todo o nosso dia? Então vamos lá, lição 204, revisão 6, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O nome de Deus é a minha herança, o nome de Deus me lembra de que sou sua filha, não escrava do tempo, nem presa a leis que governam o mundo de ilusões doentias, mas livre em Deus, para todo o sempre, uma com Ele. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Gente, comentem, tá? Adoro ler os comentários de vocês, tá bom? Então essa era a mensagem. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.